Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Olá a todas, a todos. Meu nome é Fabrício Pires Machado Filho, eu sou graduando do 5º ano de Letras Português e Inglês na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito das minhas pesquisas, né, dentro do projeto de iniciação científica que a UEM propõe, né, que a UEM disponibiliza. Aí eu vim hoje aqui falar um pouco para vocês, contar minhas experiências, falar sobre meus resultados, né, enfim, contar algumas curiosidades para vocês que planejam ou estão interessados em fazer algum tipo de pesquisa, né, na área ou não. Bom, para começar, o meu projeto de pesquisa, o meu primeiro, foi em cima da peça de teatro chamada O Café, do Mário de Andrade, né, um dos ícones do modernismo brasileiro. E é muito engraçado como surge todo esse meu interesse no teatro em si, né? Eu fiz parte de alguns grupos de teatro profissional da cidade, né? E tive muitas relações e experiências muito positivas dentro do teatro como um todo. Tive a oportunidade de participar e de ajudar a organizar a mostra de teatro contemporâneo aqui em Maringá, onde a gente teve contato com alguns atores até globais, e outros renomados, outros que hoje em dia não são mais tão legais, mas que na época a gente tinha alguns indícios, como o ex-secretário de Cultura, sem nomes. Mas, enfim, nesse contato que eu fui tendo, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo teatro e vendo o quão era importante a questão do estudo da teoria, a questão do estudo da dramaturgia, né? Você vai vendo que não basta você ir para a prática, você tem que ter uma bagagem teórica para que essa prática ela realmente funcione, né? E daí eu comecei a pensar, na época eu fazia ainda ciência da computação e comecei a pensar em de fato qual curso que eu poderia seguir, né, e tudo mais. E quando eu resolvi deixar a ciência da computação, eu fiquei muito tentado a fazer artes cênicas ou letras. Porém, por uma questão muito pessoal, né, acabei optando por letras e conheci o professor Alexandre, né, que foi meu orientador neste PIC. Então ele me apresentou, ele sabia já do meu desejo de estudar teatro, né, a gente conversou e ele me apresentou essa ópera coral chamada O Café. E foi uma experiência extremamente positiva estudar essa peça. A gente estuda pelo viés épico, né? É um viés de análise porque quando a gente vai estudar uma peça de teatro, a gente tem que ver em qual viés de análise é o mais adequado para o estudo daquela peça. Nem todos os meios que você for utilizar, eles vão atingir um resultado bacana ou um resultado completo, digamos assim. Então ele disse, essa peça ela tem alguns meandros, alguns pormenores que seriam muito melhor estudados se a gente fosse por esse viés épico, que é um viés do teatro do Bertolt Brecht, né, do Brecht. E foi realmente o melhor método, né? A gente usou essa metodologia. Por quê? Porque a peça ela não é convencional em vários sentidos, né? Ela vem com um intuito inovador, ela vem nessa pegada de tentar trazer uma modernidade maior para o teatro da época, que era basicamente focado no teatro de costumes ainda, nas óperas mesmo da aristocracia carioca, né? E foi uma experiência muito boa, né? A gente aprende muito fazendo pique. Por quê? Porque a gente se frustra e a gente aprende a lidar com essas frustrações. A gente obtém um sucesso
A gente tem conversas que são extremamente produtivas com os nossos orientadores e a gente acaba aprendendo muito nessas conversas. São aulas assim que a gente tem dentro do processo, né, que são tanto acadêmicos e teóricos quanto ensinamentos para a nossa vida, né? E isso é muito interessante, e isso é muito bom. Então, se eu recomendo, né, para as pessoas, eu recomendo muito. Mesmo que, mas Fabrício, eu não gosto de pesquisa, a minha área é mais prática e tudo mais, mas eu aconselho a fazer. Porque, como eu disse, a prática demanda uma teoria que, se você tem, você se destaca, você acaba se diferenciando, e isso é notório, isso é bem nítido, né? A gente vê no nosso dia a dia, quando há uma bagagem teórica e um estudo por trás da prática, né? Seja em qualquer sentido, artístico, econômico, enfim, qualquer um. E é muito interessante o processo como um todo, porque a gente parte de uma premissa de que a gente não conhece esse universo, a gente passa a conhecer e a gente vai lendo sobre, a gente vai pesquisando sobre, e lê um artigo, e lê um autor, e lê outro autor que estuda o mesmo assunto e que segue na mesma linha de raciocínio. E é muito, muito bacana ver o nosso crescimento dentro desse processo. Como nós pensamos antes do PIC, como nós passamos a pensar após o PIC, né? Seja PIC, PIBIC, ou qualquer outro tipo de pesquisa, né? Tem o de... esqueci o nome. Mas enfim, de docência, né? Enfim, que eu também conheço amigos que fizeram e que também foi muito produtivo. Então, o que eu posso dizer do PIC sobre o café, né? Ele se chamava Teatro e Sociedade em O Café, de Mário de Andrade. Foi orientado pelo professor Alexandre Willibor Fleury, né? E foi assim, fenomenal. O Alexandre me ajudou muito, é um professor muito bacana, um professor muito presente, um professor que tá sempre com você, ele sempre está disposto a te ajudar. E nós conseguimos concluir com um saldo extremamente positivo esse PIC. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer as análises das cenas que compõem a obra pelo viés épico, e todas encaixaram de uma forma muito bem. Nós conseguimos identificar as características do teatro épico que fazem a peça ser tão inovadora e que faz ela ser tão diferente e tão importante historicamente, né? E que também acaba, de certa forma, justificando a não montagem da peça. Então, assim, você acaba adentrando em aspectos que você nem imaginaria que iria estudar, você nem imaginava que iria estudar, né? Porque o PIC, ele não é fechado, você tem um foco, né? Mas para você conseguir chegar nesse foco e nesse ponto central, você tem que rodear todos os aspectos que giram em torno desse ponto central, né? E é isso que é o mais enriquecedor de um PIC, né? E o que eu achei mais interessante é que, no fim das contas, você acaba saindo com conhecimento e com uma bagagem 10 vezes maior do que aquela que você imaginaria, né? E isso é muito bacana, né? E isso acabou despertando em mim um desejo muito grande na verdade, não despertando, porque eu já tinha em mente que eu gostaria de seguir a carreira acadêmica, né? Mas acabou afirmando o meu gosto pela pesquisa e o meu gosto por essa arte tão fina que é a pesquisa mesmo. Tanto é que eu comecei depois um outro PIC, também voltado para também dentro da época do modernismo, né, do modernismo brasileiro, dessa vez em Oswald de Andrade, com a peça O Homem e o Cavalo, né? O meu PIC chama... eu tô confundindo com o meu pré-projeto. O Homem e o Cavalo,
de Oswald de Andrade forma épica e conteúdo social no teatro brasileiro, né? E ele acabou sendo base para o meu projeto de mestrado, né? Que por enquanto é só um projeto, pré-projeto, ainda estou fazendo o processo para entrar, né? Que daí vai chamar as manifestações épicas no teatro de Oswald de Andrade em O Homem e o Cavalo. Em O Homem e o Cavalo de Oswald de Andrade, né? E só para vocês verem assim como o processo é muito bacana. Então, dessa vez a gente vai estudar a peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, que foi outro ícone do modernismo brasileiro, um cara extremamente à frente de seu tempo, um cara que previu inúmeras situações históricas mesmo antes delas acontecerem. Uma delas era como caminhava o mundo para a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai lendo essa peça, e a gente vai sacando que o Oswald já via, né, que dentro da figura do Hitler tinha algo maior e algo muito sinistro, algo muito perigoso. Bem, enfim, esse é um dos pontos, mas o interessante é que a minha linha de pesquisa é analisar dentro de um viés épico, né, do viés que o Brecht propõe para um teatro de fato épico, né, um teatro social, um teatro histórico. E, de fato, nós trabalhamos sempre nesse tripé, dentro dentro do conceito histórico, né, no qual a peça está inserida, no contexto social, que a própria sociedade se envolve, né, e se insere dentro desse período histórico, e também pelo viés formal, né, que acaba sendo fundamental para que a peça chegue ao seu ápice, né, que seria a montagem. No caso do Café e do Homem e o Cavalo, nenhuma das duas foi de fato montada. Mas dentro do texto a gente tem um conteúdo farto, né, para uma pesquisa muito interessante e muito importante, né? Porque, de fato, nós temos que olhar para a arte como um objeto social, né? Como um objeto essencialmente socializante, né? Essencialmente social. Então, para concluir, eu aconselho a todos e a todas a procurarem algum objeto de interesse, algum professor pelo qual você tem alguma afinidade maior, né? E propor fazer um PIC, né? O PIC é de 1 ano, ou um PIBIC, né? Que daí você recebe uma bolsa. E aconselho fortemente, né? Veementemente, que busque mesmo, pelo menos para conhecer, para saber, não é a minha, ou então, nossa, é de fato a minha. Porque isso conta pontos também para um eventual mestrado. Você já vai saber se de fato é isso que você quer seguir, né? E é muito interessante o crescimento, até para enxergar a academia, né? E nisso eu quero dizer a universidade como de uma forma muito diferente, né? Daquela de quando a gente entra, né? O processo de maturação é muito interessante dentro do PIC. E quando você começa o segundo PIC também é muito interessante, e depois para pensar num pré-projeto de mestrado e nas matérias, a forma como você enxerga o todo é muito interessante, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Mastigando da Spoiler, né? Espero que vocês tenham gostado aí da minha história, e nos vemos pela vida. Ok? Um grande beijo e um abraço a todas e todos. Até mais!